Gonçalo Matos estava sentado sozinho na mesa de canto de à tasca da esquina, o brilho do ecrã do telemóvel a iluminar-lhe o rosto preocupado enquanto o verificava pela 8ª vez. 19h03. Ela estava atrasada 33 minutos. O seu encontro às cegas não vinha. Ele sentia-o, uma certeza fria a instalar-se. Aquele peso familiar da desilusão a pousar-lhe no peito, denso e pesado como uma âncora. Devia saber que não valia a pena. 5 anos depois de perder a mulher, talvez ele simplesmente não estivesse destinado a isto. Talvez a sua cota de felicidade se tivesse esgotado. A porta do restaurante explodiu, abrindo-se com uma violência que fez todos os clientes sobressaltarem-se. 2 meninas pequenas irromperam pelo espaço. Talvez com 7 anos, vestindo vestidos iguais e floridos, o cabelo num emaranhado selvagem. Os seus rostos estavam manchados de lágrimas e de outra coisa. Algo que fez o estômago de Gonçalo dar um nó. Terra, arranhões. Uma das meninas tinha uma mancha de sangue no colarinho. Olharam em volta da tasca de forma frenética, desesperada, os seus olhos a percorrerem os rostos dos presentes até se fixarem nos de Gonçalo. Correram diretas na sua direção. É o Gonçalo. Uma delas ofegou, mal conseguindo respirar. Gonçalo Matos. Gonçalo levantou-se de um salto, a sua cadeira a raspar ruidosamente no chão de madeira. Sim. O que se passa? O que vos aconteceu? A segunda menina agarrou-lhe o braço com ambas as mãos, os seus pequenos dedos a cravarem-se com força. A sua voz saiu num soluço entrecortado. A nossa mãe. Ela vinha encontrar-se consigo, mas uns homens foram à nossa casa. Eles arrombaram a porta. A primeira gêmea interrompeu, as palavras a atropelarem-se umas às outras. Eles estavam a gritar e ela disse-nos para corrermos e nós corremos. Gonçalo agachou-se para ficar ao nível delas, o coração a bater descontroladamente. Com calma. Onde está a vossa mãe agora? Ambas as meninas falaram ao mesmo tempo, as suas vozes a sobreporem-se em pânico. Eles bateram na nossa mãe. Ela está a morrer. A tasca ficou em silêncio. Todas as cabeças se viraram na sua direção. A formação de Gonçalo como fisioterapeuta entrou em ação antes que a sua mente conseguisse processar tudo. Onde? Onde é que ela está? Na nossa casa, chorou uma das gêmeas. A 3 quarteirões naquela direção. Ela apontou com uma mão trêmula. Ela está no chão. Havia sangue por todo o lado e ela não se mexia. Gonçalo já tinha o telemóvel na mão, a marcar o 112, enquanto agarrava as mãos das meninas. Qual é a vossa morada? Digam-me a vossa morada agora mesmo. Enquanto a primeira gêmea dizia com a voz embargada o número da porta a Gonçalo e ao operador de emergência, a segunda puxou-lhe a manga, o rosto pálido de terror. Por favor, sussurrou ela. Por favor, despache-se. Nós não sabemos se ela ainda está a respirar. Gonçalo já corria em direção à porta, as mãos das meninas firmemente presas nas suas, o telemóvel encostado ao ouvido enquanto dava ao operador informações que ele próprio mal compreendia. Atrás dele, alguém gritou qualquer coisa sobre a conta. Gonçalo não parou. A 3 quarteirões de distância, uma mulher que ele nunca conhecera estava a morrer. E, de alguma forma, as suas filhas tinham-no encontrado numa cidade de milhares de pessoas, tinham-no encontrado e acreditado que ele ajudaria. Ele tinha de correr mais depressa. As meninas guiaram-no pelas ruas, as suas pernas pequenas a esforçarem-se para acompanhar o seu ritmo. Gonçalo manteve o operador do 112 em linha. Continuou a mover-se. Manteve a mente focada em chegar lá. As gêmeas choravam enquanto corriam, ofegantes. Mas não abrandaram. É aqui, gritou uma delas, apontando para uma casa de 2 andares com uma vedação branca. A porta da frente estava escancarada, torta nas dobradiças, como se alguém a tivesse arrombado com um pontapé. O sangue de Gonçalo gelou. Fiquem atrás de mim, ordenou ele às meninas quando chegaram à varanda. Não entrem até eu dizer que é seguro. Mas a nossa mãe. Eu vou ter com ela. Prometo. Mas vocês as duas ficam aqui. Ele entrou pela porta, os seus olhos a ajustarem-se à iluminação interior. A sala de estar estava destruída. Mobília virada. Vidros partidos por todo o lado. Molduras de fotografias estilhaçadas no chão. E então ele viu uma mulher deitada imóvel perto do sofá, o seu cabelo loiro manchado de sangue, o rosto inchado e com nódoas negras que o tornavam irreconhecível. Ela usava um vestido bonito, os sapatos de salto alto atirados para perto. Estivera a preparar-se para o encontro deles. Gonçalo caiu de joelhos ao lado dela,
os dedos a procurarem o seu pescoço, à procura de pulso. Minha senhora, consegue ouvir-me? Nada. Ele pressionou com mais força, ajustando a sua posição. Vá lá. Vá lá. Ali. Fraco, mas estava lá, ela estava viva. Tem pulso? Gritou ele para o telemóvel. Vítima inconsciente. Traumatismo craniano grave, lesões faciais, respiração superficial. Onde está a ambulância? A 2 minutos, disse o operador. Fique com ela. Mantenha-lhe o pescoço estável. Não a mova. Gonçalo ouviu sirenes ao longe. Olhou para trás, para a porta onde as gêmeas estavam paradas, geladas, a abraçarem-se uma à outra, os olhos arregalados de horror. Ela está viva, disse Gonçalo com firmeza, certificando-se de que elas o ouviam. A vossa mãe está viva. A ajuda está quase a chegar. Uma das meninas soltou um soluço que soou como um misto de alívio e terror. A ambulância chegou 90 segundos depois, seguida imediatamente por 2 carros da polícia. Os paramédicos entraram em massa na casa. Gonçalo recuou, dando-lhes espaço para trabalhar. Moviam-se com uma eficiência praticada, verificando os sinais vitais, estabilizando-lhe o pescoço, colocando-lhe uma máscara de oxigênio no rosto. Concussão grave, possível fratura craniana, disse um paramédico. Múltiplas contusões, costelas partidas. Precisamos de a levar agora. Colocaram-na numa maca. As gêmeas tentaram segui-los, mas um agente da polícia segurou-a gentilmente. Meninas, precisamos de vos fazer algumas perguntas, disse o agente suavemente. Não, gritou uma gêmea. Temos de ir com a nossa mãe. Gonçalo avançou sem pensar. Senhor agente, elas acabaram de ver a mãe ser atacada. Estão aterrorizadas. Podem ir comigo para o hospital. Pode interrogá-las lá. O agente olhou para Gonçalo com ceticismo. E quem é você? Eu sou. Gonçalo parou. O que era ele? Um estranho. Um encontro às cegas falhado. Eu sou o Gonçalo Matos. A mãe delas e eu devíamos ter nos encontrado esta noite. As meninas encontraram-me quando isto aconteceu. Outro agente aproximou-se, mais velho, mais experiente. Deixas ir para o hospital. Faremos o acompanhamento lá. Neste momento, precisamos de proteger este local. O primeiro agente assentiu com relutância. Está bem, mas não saia do hospital. Precisaremos de declarações de todos vós. Gonçalo olhou para as gêmeas. Como se chamam? Eu sou a Clara, disse uma em voz baixa. Ela é a Sofia. Ok. Clara e Sofia. Vamos seguir a vossa mãe para o hospital agora mesmo. Ok. Ambas assentiram, agarrando-lhe novamente as mãos. O carro de Gonçalo ainda estava estacionado na tasca, a 3 quarteirões de distância. Um dos agentes ofereceu-se para os levar ao hospital. Entraram na parte de trás do carro da polícia. As gêmeas entre Gonçalo e um assento vazio. Através do para-brisas, Gonçalo observou a ambulância a afastar-se, com as luzes a piscar e a sirene a soar. Como se chama a vossa mãe? Perguntou Gonçalo gentilmente enquanto seguiam. Mariana Gomes, sussurrou Sofia. Ela vai morrer. Gonçalo queria prometer-lhe que não. Queria dizer-lhe que tudo ia ficar bem. Mas já tinha visto lesões suficientes na sua carreira para não fazer promessas que não podia cumprir. Os médicos vão fazer tudo o que puderem, disse ele em vez disso. A vossa mãe é forte e está a respirar. É isso que importa agora. Quem eram aqueles homens? Perguntou Clara de repente, a voz a tremer. Por que é que a magoaram? Eu não sei, disse Gonçalo. Mas a polícia vai descobrir. No hospital, tudo se tornou um caos. A Mariana foi levada de imediato para uma cirurgia de emergência. As gêmeas foram levadas para uma sala de espera privada, onde uma assistente social as encontrou. Gonçalo tentou sair para lhes dar espaço, mas ambas as meninas se agarraram a ele e não o largaram. Por favor, não nos deixe, implorou Sofia. Por favor. A assistente social, uma mulher de ar bondoso chamada Sandra, puxou Gonçalo para o lado. As meninas têm mais algum familiar a quem possamos ligar? Eu não sei. Acabei de as conhecer há 20 minutos. As sobrancelhas de Sandra ergueram-se. Você não é da família. Gonçalo explicou a situação o mais depressa que pôde. O encontro às cegas, as meninas a correrem para o restaurante, encontrarem a Mariana. Sandra ouviu, a sua expressão a mudar de confusão para compreensão e para algo parecido com simpatia.
Bem, disse ela finalmente, até conseguirmos contactar outros membros da família, você é tudo o que elas têm. Está disposto a ficar? Gonçalo olhou para a Clara e para a Sofia, aninhadas numa cadeira de plástico da sala de espera, os vestidos sujos e rasgados, os rostos ainda manchados de lágrimas e medo. Elas olhavam para ele como se ele fosse a única coisa estável no mundo que acabara de desmoronar. Sim, disse ele. Eu fico. O seu telemóvel vibrou. A Beatriz, a sua cunhada, a ligar pela terceira vez. Tinha-se esquecido completamente dela. Foi para o corredor e atendeu. Gonçalo, onde estás? A Mariana nunca apareceu na tasca e tu não atendes. Beatriz, calma. Aconteceu uma coisa. Uma coisa má. Ele explicou tudo. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Meu Deus, respirou ela finalmente. A Mariana está. Está em cirurgia. É mau, Bia. Muito mau. Estou a ir para o hospital. Qual deles? Hospital de São José. Mas Bia, preciso que faças outra coisa primeiro. Podes ir buscar o Diogo à tua casa e trazê-lo para cá. Não sei quanto tempo vou demorar, e estas meninas precisam que alguém fique com elas. Claro, estou aí em 30 minutos. Gonçalo voltou para a sala de espera. Clara e Sofia não se tinham mexido. Sandra tinha-lhes trazido pacotes de sumo e bolachas, mas estavam intactos na mesa. Meninas, sabem se a vossa mãe tem algum familiar a quem devamos ligar? Perguntou Gonçalo, sentando-se à frente delas. Avós, tios ou tias? Os avós vivem numa aldeia no Alentejo, disse Clara. Vemo-los no Natal. E o vosso pai? Ambas as meninas ficaram rígidas. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas novamente. O maxilar de Clara cerrou-se de uma forma que parecia demasiado adulta para uma criança de 7 anos. Nós não vemos o nosso pai, disse Clara secamente. Algo frio instalou-se no estômago de Gonçalo. Porquê? As gêmeas olharam uma para a outra. Uma comunicação silenciosa passou entre elas. Ele assusta-nos, sussurrou Sofia. A mãe divorciou-se porque ele era mau. Ele costumava gritar muito. Nunca nos bateu, mas atirava coisas. A mãe disse que não tínhamos de o ver mais depois do divórcio. Gonçalo sentiu as peças a encaixarem-se na sua mente. Sofia, Clara, preciso que pensem com muito cuidado. Quando aqueles homens entraram em vossa casa esta noite, viram os rostos deles. Ambas as meninas assentiram lentamente. Reconheceram algum deles. Outro longo silêncio. Depois, Clara falou, a sua voz mal audível. Um deles era o nosso pai. A porta da sala de espera abriu-se. Entraram 2 agentes da polícia, os mesmos da casa. O agente mais velho, cujo crachá dizia Sargento Rui Silva, sentou-se com um bloco de notas. Meninas, sei que isto é difícil, mas precisamos que nos digam exatamente o que aconteceu esta noite. Podem fazer isso? Clara e Sofia olharam para Gonçalo. Ele assentiu de forma encorajadora. Está tudo bem. Digam-lhes a verdade. Clara começou. A sua voz tremia, mas ela continuou. A mãe estava a preparar-se para o encontro dela. Estava feliz. Mostrou-nos a fotografia do senhor. Gonçalo que a dê. Beatriz lhe enviou. Disse-nos que voltava às 21 horas e que a senhora Fernandes da casa ao lado ia ver como estávamos. Sofia continuou a história. Estávamos no nosso quarto a brincar. Depois ouvimos a porta da frente a estrondar, como se alguém a tivesse pontapeado. A mãe gritou e ouvimos-la a correr escadas abaixo. Abrimos um bocadinho a porta do nosso quarto e espreitamos. Clara continuou. Havia 3 homens na sala. Homens grandes. A mãe estava a dizer-lhes para se irem embora, que ia chamar a polícia. Como eram os homens? Perguntou o sargento Rui Silva gentilmente. Um era muito alto e tinha a cabeça rapada, disse Sofia. Um tinha tatuagens por todo o braço. E um era, a sua voz quebrou. Um era o nosso pai. O sargento Silva inclinou-se para a frente. Têm a certeza de que era o vosso pai? Sim, disseram as 2 meninas em conjunto. Como se chama o vosso pai? Paulo Santos, disse Clara. Ele e a mãe divorciaram-se há 2 anos. O sargento Silva trocou um olhar com o seu parceiro, que saiu imediatamente da sala com o telemóvel ao ouvido. O que aconteceu a seguir? Perguntou o sargento Silva. As mãos de Sofia tremiam. O nosso pai estava a gritar com a mãe.
Disse que ela lhe devia dinheiro. Disse que ela lhe roubou tudo. A mãe disse que não lhe devia nada. Que o divórcio estava finalizado. Que ele precisava de se ir embora. Depois o homem alto empurrou-a, disse Clara, a voz a ficar mais pequena. Ela caiu contra o sofá. O pai começou a gritar mais alto. Disse qualquer coisa sobre a empresa dela valer milhões agora e como devia ter sido o dinheiro dele. As mãos de Gonçalo cerraram-se em punhos. Forçou-se a ficar em silêncio, a deixar as meninas terminarem. A mãe tentou correr para o telemóvel dela, continuou Sofia, mas o homem com as tatuagens agarrou-a e depois eles começaram. Ela parou, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Clara terminou por ela. Começaram a bater-lhe, os três. Ela estava a gritar e a tentar proteger a cabeça, mas eles continuavam a bater-lhe e a dar-lhe pontapés. E nós estávamos com tanto medo, mas não sabíamos o que fazer. Fizeram exatamente a coisa certa, disse o sargento Silva com firmeza. O que aconteceu a seguir? A mãe viu-nos no topo das escadas, disse Sofia. Ela gritou-nos para corrermos para a tasca e encontrarmos o senhor. Gonçalo. Então, descemos as escadas das traseiras e saímos pela porta de trás. Ouvimos o pai gritar atrás de nós, mas não paramos. Apenas corremos. O sargento Silva olhou para Gonçalo. E encontraram-no na tasca da esquina. Sim, eu estava à espera da Mariana. As meninas entraram a correr e contaram-me o que aconteceu. Liguei para o 112 imediatamente e fomos para a casa. O agente mais novo voltou, a sua expressão sombria. Sussurrou algo ao sargento Silva, que assentiu lentamente. O Paulo Santos tem cadastro, disse o sargento Silva a Gonçalo em voz baixa. Acusações de agressão numa briga de bar há 3 anos. Ordem de restrição apresentada pela Mariana Gomes há 18 meses que expirou há 6 meses. Ele tem 2 associados conhecidos com registro criminal. Temos unidades à procura deles agora. Ele sabia onde ela vivia, disse Gonçalo. Ele sabia que ela estaria sozinha com as meninas. Estamos a verificar os registros telefónicos, a verificar a sua última morada conhecida. Vamos encontrá-lo. Uma médica apareceu na porta, ainda com a bata de cirurgia. Todos se levantaram. As gêmeas correram para Gonçalo, cada uma agarrando uma das suas mãos. Sou a doutora Joana Costa, disse a mulher. O seu rosto era cuidadosamente neutro, daquela forma que os médicos têm quando as notícias não são boas. A Mariana Gomes saiu da cirurgia. Conseguimos estabilizá-la, mas as suas lesões são extensas. Concussão grave, crânio fraturado, 3 costelas partidas, hemorragia interna que conseguimos parar. Ela está em estado crítico. Ela vai acordar? Perguntou Sofia, a sua voz minúscula. A doutora Joana Costa agachou-se ao nível das meninas. Neste momento, a vossa mãe está no que chamamos de coma induzido. Isso significa que a estamos a manter a dormir de propósito para que o cérebro dela possa sarar. Não saberemos a extensão total das suas lesões até que o inchaço no cérebro diminua. Isso pode levar dias. Podemos vê-la? Perguntou Clara. Em breve. Precisamos de a instalar primeiro na UCI. Mas sim, podem vê-la. Depois de a doutora Joana Costa sair, Sandra, a assistente social, voltou com uma atualização. Consegui contactar os pais da Mariana na aldeia no Alentejo. Estão a marcar o primeiro voo que conseguirem, mas não chegarão até amanhã à tarde. Também contactei a senhora Fernandes, a vossa vizinha. Ela está disposta a ficar na vossa casa com as meninas esta noite. Não, gritou Sofia. Queremos ficar com a mãe. Querida, não podes ficar na UCI durante a noite, disse Sandra gentilmente. Precisas de ir para casa. Dormir um pouco. Nós não vamos voltar para aquela casa, gritou Clara. E se o pai voltar? E se aqueles homens voltarem? Sandra parecia impotente. Virou-se para Gonçalo. De alguma forma, elas podem ficar comigo. Gonçalo ouviu-se a dizer. Só por esta noite, até os avós delas chegarem. Você não é um tutor aprovado. Teria de obter autorização. Então obtenha autorização. Estas meninas acabaram de ver a mãe delas quase ser espancada até à morte. Estão traumatizadas. Não vão voltar para aquela casa esta noite e não vão ficar com uma vizinha que mal conhecem. Vão ficar onde se sentem seguras. Sandra olhou para as gêmeas. É isso que vocês querem? Ficar com o senhor Gonçalo. Ambas as meninas assentiram enfaticamente.
Está bem, suspirou Sandra. Vou fazer uns telefonemas, mas isto é altamente irregular. A Beatriz chegou 20 minutos depois com o Diogo a reboque. O filho de Gonçalo, de 5 anos, olhou para as gêmeas a chorar e foi imediatamente à sua mochila. Tirou o seu carrinho de brincar preferido, o azul com a risca de corrida que ele levava para todo o lado desde os 3 anos. Aproximou-se da Sofia e estendeu-lhe. Podes ficar com isto esta noite. Ajuda quando estou com medo. Sofia pegou no carro com as mãos trêmulas. Obrigada, sussurrou ela. Diogo assentiu seriamente. Depois foi até à Clara e tirou o casaco, aquele com o emblema de super-herói que a mãe lhe tinha cozido antes de morrer. Estás com frio. Podes usar isto. Clara vestiu o casaco, embora fosse pequeno demais. Apertou-o à volta de si. Os olhos de Beatriz estavam vermelhos. Tinha estado a chorar no carro. Abraçou Gonçalo com força. Como está a Mariana? Crítica. Não sabem se vai acordar. E as meninas? Gonçalo olhou para a Clara e a Sofia sentadas no chão com o Diogo. As 3 crianças a falarem em voz baixa. Estão a aguentar-se, por pouco. 1 hora depois, uma enfermeira veio dizer-lhes que podiam ver a Mariana por 5 minutos. A UCI era fria e estéril, cheia de máquinas a apitar e luzes fortes. A Mariana estava na cama, rodeada de monitores e tubos. O seu rosto estava tão inchado que Gonçalo mal a reconheceu das fotografias que a Beatriz lhe tinha mostrado. Ambos os seus olhos estavam negros e inchados. Ligaduras cobriam parte da sua cabeça onde a tinham operado. Clara e Sofia aproximaram-se da cama lentamente, de mãos dadas. Mamã, sussurrou Sofia. Consegues ouvir-nos? Mariana não se mexeu. O ventilador respirava por ela, o som mecânico e rítmico. Estamos bem, mãe, disse Clara, a voz a tremer. O senhor Gonçalo está a cuidar de nós. E o Diogo deu-nos as coisas dele, e vamos ficar com eles esta noite, mas tens de acordar, ok? Tens de acordar porque precisamos de ti. Sofia tocou na mão da mãe com cuidado, como se tivesse medo de a partir. Amo-te, mamã. Por favor, acorda. Gonçalo sentiu a garganta a apertar-se. Tinha visto muitas lesões na sua carreira, mas ver 2 meninas a tentar falar com a sua mãe inconsciente era de alguma forma pior do que qualquer coisa que já tinha experienciado. A enfermeira disse-lhes que o tempo tinha acabado. Clara e Sofia não queriam sair, mas Gonçalo guiou-a gentilmente em direção à porta. Voltamos amanhã. Prometo. Saíram do hospital pouco depois da meia-noite. O apartamento do Gonçalo era pequeno, um T2 para onde se mudara depois de a mulher morrer, porque não suportava estar na casa onde tinham planeado criar o Diogo juntos. Beatriz tinha-se oferecido para levar as meninas para casa dela, mas elas recusaram. Queriam ficar com o Gonçalo. O apartamento estava uma desarrumação. Gonçalo não esperava visitas. Pratos sujos no lava-loiça. Brinquedos do Diogo espalhados pelo chão da sala. Roupa suja empilhada no sofá. De repente, sentiu-se envergonhado. Mas as gêmeas não pareceram notar ou importar-se. Vocês podem dormir no meu quarto, disse Gonçalo. Eu fico no sofá. Onde dorme o Diogo? Perguntou Clara. Eu tenho o meu próprio quarto, anunciou Diogo com orgulho. Querem ver? As gêmeas seguiram Diogo para o seu pequeno quarto, coberto de desenhos e postres de dinossauros. Diogo mostrou-lhes a sua cama, a sua estante, a sua caixa de brinquedos. Podem dormir aqui comigo se quiserem. A minha cama é grande. Clara e Sofia olharam para Gonçalo. Podemos, se o Diogo não se importar de partilhar. Eu não me importo, disse Diogo. Quando a minha mãe era viva, eu costumava dormir na cama dela quando tinha pesadelos. Ela dizia que dormir com pessoas em quem confiamos faz os pesadelos desaparecerem. O peito de Gonçalo apertou-se. Diogo raramente falava da mãe. Ouvi-lo mencioná-la de forma tão casual, tão natural, era ao mesmo tempo bonito e doloroso. Beatriz tinha parado na antiga casa de aldeia da Mariana para ir buscar algumas roupas e produtos de higiene, supervisionada por um agente da polícia. A casa ainda era uma cena de crime, mas deixaram-na ir buscar o essencial. Clara e Sofia vestiram os pijamas enquanto Gonçalo fazia a cama do Diogo com almofadas e cobertores extra. As 3 crianças meteram-se na cama juntas, o Diogo no meio, uma gêmea de cada lado. Gonçalo sentou-se na beira da cama. Senhor. Gonçalo, disse Sofia baixinho. Por que é que nos está a ajudar? Nem sequer nos conhece. Gonçalo pensou sobre isso. Sabem qual é o meu trabalho?
Sou fisioterapeuta. Isso significa que ajudo pessoas que estão magoadas a aprender a usar os seus corpos novamente. Às vezes, as pessoas vêm ter comigo depois de acidentes de carro, cirurgias ou lesões desportivas. E sabem o que aprendi? As 3 crianças olhavam para ele, à espera. Aprendi que a parte mais assustadora de estar magoado não é a dor. É sentir-se sozinho. É pensar que ninguém se importa se ficas melhor. Então, quando alguém aparece, quando alguém diz, estou aqui. Vou ajudar-te a superar isto. É aí que a cura realmente começa. Ele olhou para Clara e Sofia. A vossa mãe precisava de ajuda esta noite. Vocês precisavam de ajuda esta noite. Não vou fingir que entendo porque isto aconteceu ou o que vai acontecer a seguir, mas estou aqui e não vou a lado nenhum até saber que estão todas seguras. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. O nosso pai costumava dizer-nos que pedir ajuda nos tornava fracos. O vosso pai estava errado, disse Gonçalo com firmeza. Pedir ajuda é uma das coisas mais corajosas que uma pessoa pode fazer. Ele ficou com eles até as 3 crianças adormecerem, exaustas pelo trauma do dia. Depois, saiu silenciosamente do quarto e deixou-se cair no sofá. Beatriz tinha ficado, a fazer café na sua cozinha, a arrumar silenciosamente. Sentou-se ao lado dele e deu-lhe uma caneca. Estás bem? Perguntou ela. Gonçalo riu amargamente. Fui a um encontro às cegas esta noite. Como é que vim parar aqui? Vieste parar aqui porque és uma boa pessoa. Porque quando aquelas meninas precisaram de ajuda, não hesitaste. A Inês teria orgulho de ti. A Inês, a sua mulher, a mulher que morreu ao trazer o Diogo ao mundo. Ele não se tinha permitido pensar muito nela esta noite, mas agora as memórias vieram à tona, o hospital, as complicações, a escolha entre salvar a Inês ou salvar o bebê. As palavras sussurradas da Inês, salva o nosso filho. Promete-me que salvas o nosso filho. Ele tinha mantido essa promessa. Mas perdê-la tinha partido algo dentro dele que nunca sarou completamente. Não sei o que estou a fazer, Bia, admitiu ele. Aquelas meninas estão traumatizadas. A mãe delas pode não sobreviver, e eu sou apenas um tipo que foi deixado pendurado no encontro. Não és apenas um tipo. És o tipo que apareceu quando era preciso. Beatriz apertou-lhe a mão. Dorme um pouco. Amanhã vai ser difícil. Ela saiu por volta das 2 da manhã. Gonçalo ficou deitado no sofá a olhar para o teto, a ouvir os sons silenciosos do seu apartamento. Nalgum lugar na escuridão, 3 crianças dormiam. Uma que tinha perdido a mãe há 5 anos. 2 que poderiam perder a delas esta noite. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do sargento Rui Silva. O apartamento do Paulo Santos está vazio. Os vizinhos dizem que o viram a ele e a outros 2 homens a carregar coisas para uma carrinha esta tarde. Emitimos um mandado de captura. Vamos encontrá-lo. Gonçalo fechou os olhos. Amanhã teria de explicar à Clara e à Sofia que o pai delas era procurado pela polícia, que tinha fugido, que poderia ter planeado este ataque com antecedência. Mas esta noite, ele só precisava de dormir. Acordou 6 horas depois com o som de um choro baixo. Sentou-se rapidamente. Sofia estava na porta da sala de pijama, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Pesadelo? Perguntou Gonçalo suavemente. Ela assentiu. Vem cá. Sofia subiu para o sofá ao lado dele. Gonçalo pegou num cobertor e envolveu nos ombros dela. Queres falar sobre isso? Sonhei com a mãe, sussurrou Sofia. Sonhei que ela morria e que tínhamos de ir viver com o pai e ele também nos magoava. Isso não vai acontecer. Prometo-te que isso não vai acontecer. Como é que sabes? Gonçalo não tinha uma boa resposta para isso. Não podia prometer que a Mariana sobreviveria. Não podia prometer que o Paulo seria apanhado. Não podia prometer nada. Sei porque há pessoas que se importam convosco e com a vossa irmã. Os vossos avós chegam hoje. A polícia está à procura do vosso pai. Os médicos estão a fazer tudo o que podem pela vossa mãe. E eu, o Diogo e a minha cunhada Beatriz. Estamos todos aqui. Não estás sozinha, Sofia. Aconteça o que acontecer, não estás sozinha. Sofia encostou-se a ele. O Diogo é simpático. Partilhou a cama connosco e não se queixou, mesmo quando a Clara lhe deu um pontapé a dormir. Gonçalo sorriu. O Diogo é um bom miúdo. Ele sabe o que é ter medo. Porque a mãe dele morreu. Sim. Sentes a falta dela todos os dias. Alguma vez deixa de doer?
Gonçalo pensou cuidadosamente antes de responder. Muda. No início, a dor é tão grande que não consegues pensar em mais nada. Mas, lentamente, torna-se mais pequena. Não desaparece, mas abre espaço para outras coisas. Coisas boas, como ver o Diogo aprender a andar de bicicleta ou ouvi-la rir de uma piada. A dor ainda está lá, mas a alegria também. Elas existem juntas. Não quero que a mãe morra, disse Sofia, a sua voz a quebrar. Eu sei, querida. Eu sei. Ficaram sentados juntos em silêncio até Sofia adormecer novamente contra o ombro de Gonçalo. Ele não se mexeu. Não a queria acordar. Quando Diogo e Clara apareceram uma hora depois, encontraram-nos assim. A Sofia está bem? Perguntou Clara baixinho. Ela teve um pesadelo. Está bem agora. Clara subiu para o sofá do outro lado de Gonçalo. Diogo espremeu-se ao lado de Sofia. Os quatro ficaram sentados ali enquanto a luz da manhã começava a filtrar-se pelas janelas. Uma estranha pequena família nascida da crise. O telemóvel de Gonçalo tocou por volta das 8. O hospital. O seu coração deu um salto quando atendeu. Senhor Matos, é a doutora Joana Costa. O estado da Mariana não se alterou, mas concluímos mais exames. Queria atualizá-lo antes de os pais dela chegarem. Qual é a gravidade? A fratura craniana está a sarar como esperado. A hemorragia interna parou, mas o inchaço cerebral é significativo. Não saberemos a extensão dos danos neurológicos até ela acordar. E, neste momento, não sabemos quando isso será. Pode ser dias, pode ser semanas. Mas ela vai acordar. Uma pausa. Esperamos que sim. Mas não lhe vou mentir, senhor Matos. Quanto mais tempo ela permanecer inconsciente, pior se torna o prognóstico. Gonçalo agradeceu-lhe e desligou. 3 pares de olhos olhavam para ele. A mãe está bem, disse ele, porque não lhes podia dizer mais nada. Os médicos dizem que ela está estável. Isso são boas notícias. Beatriz chegou com o pequeno almoço e roupas lavadas. As gêmeas vestiram calças de ganga e camisolas que Beatriz tinha ido buscar à casa delas. Pareciam pequenas e perdidas nas suas próprias roupas. Os pais da Mariana, Manuel e Ana Gomes, chegaram ao hospital por volta do meio-dia. Tinham perto de 70 anos, claramente devastados, claramente exaustos de voos de emergência e medo. Quando viram a Clara e a Sofia, desataram a chorar, puxando as meninas para abraços fortes. Temos tanta pena, dizia Ana repetidamente. Temos tanta pena de não estarmos aqui. Manuel olhou para Gonçalo com confusão. Você é o Gonçalo Matos? O homem do encontro. Sim, senhor. A Beatriz contou-nos o que fez, como encontrou a Mariana, como tem cuidado das meninas. A sua voz falhou. Não temos como lhe agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, disse Manuel com firmeza. Qualquer pessoa não. Você não tinha de ficar. Não tinha de ajudar. Mas fê-lo. Isso significa alguma coisa. Foram todos ver a Mariana juntos. Ela parecia igual à noite anterior, inconsciente, rodeada de máquinas, o rosto ainda inchado e com nódoas negras. Ana soluçou quando viu a filha. Manuel abraçou a mulher enquanto ela chorava. Clara e Sofia puseram-se de cada lado da cama da mãe, cada uma segurando uma das suas mãos. A avó e o avô estão aqui, mãe, disse Clara. Dissemos-lhes que vais acordar em breve. Tens de acordar em breve. O ventilador da Mariana inspirava e expirava. Os monitores apitavam firmemente, mas ela não se mexia. Nos 3 dias seguintes, desenvolveu-se uma rotina. Manuel e Ana alugaram um quarto de hotel perto do hospital. Gonçalo voltou ao trabalho, mas apenas por meios dias. Não conseguia concentrar-se. A sua mente continuava a vaguear para o hospital, para a Clara e a Sofia, para a Mariana deitada naquela cama. As meninas ficavam com os avós durante o dia, mas insistiam em passar as noites no apartamento do Gonçalo. Tinham-se afeiçoado ao Diogo e o Diogo a elas. As 3 crianças brincavam juntas, viam filmes juntas, faziam os trabalhos de casa juntas. No meio do trauma, tinham encontrado conforto umas nas outras. No 4º dia, o sargento Rui Silva ligou. Encontramos o Paulo Santos. Estava a tentar atravessar para a Espanha. Temos-o sob custódia, juntamente com os seus 2 cúmplices. Estão todos a ser acusados de tentativa de homicídio, agressão com intenção de matar, invasão de propriedade e violação de uma ordem de restrição.
Gonçalo sentiu um alívio percorre-lo. O que acontece agora? A primeira audiência está marcada para amanhã. Ser-lhe-á negada a fiança, dada a gravidade das acusações e o risco de fuga. Ele não vai sair, senhor Matos. Vai para a prisão por muito tempo. Gonçalo contou às gêmeas naquela noite. As suas reações foram complicadas. Alívio misturado com medo, misturado com algo que parecia tristeza. Eu sei que ele é vosso pai, disse Gonçalo gentilmente. E não faz mal sentirem-se confusas com isto, mas o que ele fez foi errado, e as ações erradas têm consequências. Ele nem sempre foi mau, disse Sofia baixinho. Quando eu era muito pequena, antes de os gritos começarem, ele costumava ler-nos histórias. Eu lembro-me disso. As pessoas são complicadas, disse Gonçalo. Alguém pode fazer coisas boas e coisas más, mas quando alguém magoa outra pessoa da forma como o vosso pai magoou a vossa mãe, tem de enfrentar a justiça. Isso não significa que não se possam lembrar das partes boas, mas também não desculpa as partes más. No quinto dia, o estado da Mariana mudou. Não para melhor ou pior, apenas diferente. A doutora Joana Costa chamou-lhe consciência mínima. Os seus olhos por vezes tremiam. Os seus dedos contraíam-se. Mas ela não estava acordada. Não realmente. Isto é bom ou mau? Perguntou Ana. É um movimento na direção certa, disse a doutora Joana Costa com cuidado. O cérebro dela está a mostrar mais atividade, mas ainda não podemos prever quando ou se ela acordará totalmente. Clara e Sofia visitavam-na 2 vezes por dia, falando com a mãe, lendo-lhe livros, contando-lhe sobre os seus dias. Diogo também ia às vezes, sentando-se em silêncio enquanto as gêmeas falavam. No 7º dia, Beatriz puxou Gonçalo para o lado no hospital. Sabes que vais ter de falar com a família da Mariana sobre o que acontece a seguir, certo? Sobre ti e as meninas. O que queres dizer? Gonçalo, tornaste-te importante para elas. Elas confiam em ti. Sentem-se seguras contigo, mas não são tuas filhas. Eventualmente, vais ter de te afastar. Gonçalo sabia que ela tinha razão, mas a ideia parecia-lhe errada de alguma forma, como abandoná-las precisamente quando mais precisavam de estabilidade. Naquela noite, Manuel pediu a Gonçalo para se juntar a ele para um café na cafetaria do hospital. Sentaram-se frente a frente, 2 homens exaustos que nunca se tinham conhecido antes de há uma semana. A Ana e eu temos estado a falar, disse Manuel. Precisamos de discutir a situação das meninas. Planeamos ficar aqui enquanto a Mariana estiver hospitalizada, mas eventualmente teremos de voltar para casa. Temos empregos, responsabilidades. Não podemos ficar indefinidamente. Eu compreendo. A questão é que as meninas não querem voltar para a casa da Mariana. Não depois do que aconteceu lá. E têm pedido para ficar contigo e com o Diogo. Manuel parecia desconfortável. Sei que não é justo. Já fizeste tanto, mas elas sentem-se seguras contigo. Criaram um laço com o teu filho e, francamente, acho que isso as está a ajudar a lidar com a situação. Gonçalo não sabia o que dizer. O que estou a pedir é, estarias disposto a ficar com elas por mais algum tempo, apenas até a Mariana acordar e conseguirmos encontrar uma solução mais permanente? Ajudaríamos com as despesas, claro. Visitaríamos todos os fins de semana, mas as meninas precisam de estabilidade agora, e tu pareces proporcionar-lhes isso. Elas podem ficar, disse Gonçalo, pelo tempo que precisarem. Os olhos de Manuel encheram-se de lágrimas. Obrigado. Meu Deus, obrigado. No 9º dia, Gonçalo estava no trabalho quando Beatriz ligou. Vem para o hospital agora. O seu coração parou. É a Mariana. Ela está a acordar. Acham que ela está a acordar? Gonçalo quebrou todos os limites de velocidade para chegar lá. Entrou derrompante na sala de espera da UCI, onde Beatriz, Manuel, Ana e as gêmeas estavam reunidos. A doutora Joana Costa estava com eles. Ela abriu os olhos há cerca de 20 minutos, explicou a doutora Joana Costa. Ainda não está totalmente consciente, mas está a responder a estímulos. Isto são muito boas notícias. Deixaram as gêmeas entrar primeiro. Gonçalo e os avós a seguirem. A Mariana estava na cama, os olhos abertos em fendas, desfocados e confusos. O ventilador tinha sido removido. Ela respirava sozinha. Mãe, disse Clara, a voz a tremer. Mãe, consegues ouvir-nos? Os olhos da Mariana moveram-se na direção do som. Os seus lábios moveram-se, mas não saiu nenhum som.
Não tentes falar ainda, disse a doutora. Joana Costa. Passaste por um trauma significativo. Leva o teu tempo. Sofia apertou a mão da mãe. Estamos aqui, mãe. Estamos todos aqui. Estás segura? Os dedos da Mariana contraíram-se, tentando apertar de volta. Lágrimas escorreram dos cantos dos seus olhos. Nas horas seguintes, a Mariana voltou lentamente, os seus olhos focaram-se. Começou a fazer sons. Ao final da tarde, sussurrava palavras soltas. Na manhã seguinte, conseguia falar em frases curtas. Gonçalo visitou-a com as gêmeas naquela tarde. Foi a primeira vez que ele e a Mariana se encontraram de facto enquanto ela estava consciente. Ela olhou para ele com os olhos inchados, o rosto ainda com nódoas negras e ligaduras. Gonçalo, sussurrou ela. Sim, olá. Salvaste a minha vida. As tuas filhas salvaram a tua vida. Elas é que são as corajosas. Os olhos da Mariana moveram-se para a Clara e a Sofia. As minhas bebés. As minhas bebés corajosas. As gêmeas subiram cuidadosamente para a cama, aninhando-se contra a mãe de cada lado. Mariana envolveu-as com os braços, apesar da sua dor óbvia. Tenho tanta pena, sussurrou Mariana. Tenho tanta pena que tenham tido de ver aquilo. Não é tua culpa, mãe, disse Clara ferozmente. O pai é que devia ter pena. Ele está na prisão, acrescentou Sofia. Ele não nos pode magoar mais. Mariana olhou para Gonçalo por cima das cabeças das filhas. A Beatriz contou-me tudo. Como tens cuidado delas. Como as deixaste ficar contigo e com o Diogo. São boas miúdas. Falhei o nosso encontro, disse Mariana. E, incrivelmente, sorriu um pouco. Péssima primeira impressão. Gonçalo sorriu de volta. Já tive piores. Isso arrancou-lhe uma pequena gargalhada, que se transformou numa careta de dor. Não me faças rir. Costelas partidas. Desculpa. Na semana seguinte, a recuperação da Mariana progrediu. Foi transferida da UCI para um quarto normal. Fisioterapeutas vinham diariamente para ajudar a começar a mover-se novamente. Ela tinha um longo caminho pela frente, ossos partidos para sarar, problemas neurológicos para superar, trauma para processar. Mas estava viva. Estava acordada. Estava a lutar. As gêmeas dividiam o seu tempo entre o hospital e o apartamento do Gonçalo. A Mariana insistiu que continuassem a ir à escola, a brincar com o Diogo, a ter alguma aparência de vida normal. Não as queria sentadas num quarto de hospital o dia todo. Gonçalo visitava a Mariana todas as noites depois do trabalho, geralmente com o Diogo e as gêmeas. Juntavam-se todos no quarto dela, as crianças a contarem-lhe sobre os seus dias. Mariana ouvia com uma atenção feroz, como se estivesse a tentar memorizar cada detalhe. Numa noite, depois de as crianças adormecerem a ver um filme na TV do hospital, Mariana e Gonçalo conversaram em voz baixa. Preciso de te dizer uma coisa, disse Mariana, sobre o Paulo. Sobre porque é que ele fez isto. Não tens de o fazer. Tenho. Mereces saber. Ela respirou fundo. Quando nos casámos há 11 anos, eu trabalhava num cargo de nível básico numa empresa de tecnologia. O Paulo estava entre empregos. Dizia que era empreendedor. Sempre com grandes ideias, mas nada que alguma vez resultasse. Eu sustentava-nos financeiramente. Depois tive as gêmeas e tirei licença de maternidade. E o Paulo devia ajudar mais. Em vez disso, começou a beber, a ficar zangado. Os gritos começaram. Gonçalo ouviu em silêncio. 5 anos depois do casamento, comecei a minha própria empresa de consultoria. Só eu, a trabalhar a partir de casa, a aceitar os clientes que conseguia. O Paulo detestava. Dizia que eu devia focar-me em ser mãe, não em brincar aos negócios. Mas a minha empresa cresceu depressa. Em 2 anos, tinha 15 funcionários e contratos com grandes empresas de tecnologia. O Paulo piorou. Mais bebida, mais raiva. Nunca me bateu a mim ou às meninas, mas o abuso emocional era constante. Por que é que ficaste? Medo, principalmente. Medo de ser mãe solteira. Medo que eu lutasse pela custódia por despeito. Medo de não conseguir lidar com tudo sozinha. Mariana fechou os olhos. Finalmente, há 3 anos, ele atirou uma cadeira durante uma discussão. Falhou-me por centímetros, mas fez um buraco na parede. As gêmeas viram. Naquela noite, pedi o divórcio. Consegui uma ordem de restrição.
Demorou um ano a finalizar tudo. O que aconteceu depois? A minha empresa explodiu. Conseguimos 3 grandes contratos logo após o divórcio ser finalizado. Num ano, o meu negócio valia 10 milhões de euros. O Paulo descobriu, começou a assediar-me, a dizer que merecia metade de tudo porque estávamos casados quando comecei a empresa. Mas legalmente, ele não tinha direito a nada. O divórcio estava resolvido. Ele recebeu o que o tribunal ordenou e nada mais. Então, ele decidiu levar o que achava que merecia, disse Gonçalo baixinho. Acho que ele planeava assustar-me para lhe dar dinheiro. Não acho que ele planeava, a sua voz quebrou. A polícia disse que se as gêmeas não tivessem fugido quando fugiram. Se não tivesse chegado tão depressa, eu teria morrido de hemorragia interna. Mas não morreste. Estás aqui. E o Paulo vai para a prisão para o resto da vida. O meu advogado diz que ele enfrenta um mínimo de 25 a 30 anos. Os seus 2 amigos estão a cooperar, a testemunhar contra ele em troca de sentenças reduzidas. Acabou. Finalmente, acabou mesmo. Gonçalo estendeu a mão e pegou na dela. O gesto pareceu natural, confortável. Como te sentes? A sério. Aterrorizada, grata, confusa. Ela olhou para ele. Devíamos ter jantado. Em vez disso, foste atirado para a pior crise da minha vida, e ficaste. Por que é que ficaste, Gonçalo? Gonçalo pensou sobre isso. Há 5 anos, a minha mulher morreu ao dar à luz o Diogo. Eu estava num quarto de hospital não muito diferente deste e tive de fazer uma escolha entre salvá-la ou salvar o nosso filho. Ela fez a escolha por mim. Disse-me para salvar o Diogo e depois partiu. Passei meses a desejar que alguém tivesse estado lá para me ajudar a superar aquilo. Alguém que entendesse o que era sentir o mundo inteiro a desmoronar-se numa única noite. Ele apertou a mão de Mariana gentilmente. Quando as tuas filhas me encontraram, quando as vi tão assustadas e desesperadas, pensei no Diogo, no que lhe aconteceria se algo me acontecesse, no quão aterrorizante seria para ele ficar sozinho. Não podia deixar a Clara e a Sofia sentirem-se assim. Não podia deixá-las pensar que ninguém se importava. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. És um bom homem, Gonçalo Matos. Sou apenas um tipo que apareceu. Às vezes, isso é a coisa mais importante. 2 semanas depois de acordar, a Mariana teve alta do hospital. Não podia voltar para a sua casa. Ainda não. Talvez nunca. As memórias eram demasiado dolorosas, e a casa ainda estava marcada como cena de crime até ao julgamento. Manuel e Ana ofereceram-se para levar a ela e às gêmeas de volta para a aldeia no Alentejo, mas a Mariana recusou. O meu negócio é aqui. A escola das meninas é aqui. A nossa vida é aqui. Não vou deixar o Paulo expulsar-nos. Ela alugou temporariamente um apartamento mobilado, algo pequeno e seguro com boa segurança. As gêmeas ajudaram-na a instalar-se, mas ainda passavam a maior parte das noites no apartamento do Gonçalo. Pediam para ir para casa da mãe perto da hora de dormir, e Gonçalo levava-as nos 10 minutos de carro até ao novo apartamento da Mariana. Tornou-se uma rotina estranha e não planeada que, de alguma forma, funcionava. A fisioterapia da Mariana progredia. Começou a trabalhar a partir de casa, a fazer videochamadas com o seu sócio, a voltar lentamente à sua empresa. As gêmeas iam à terapia 2 vezes por semana para processar o trauma. Diogo começou a fazer perguntas sobre por que Clara e a Sofia estavam sempre por perto. Elas são minhas irmãs agora? Perguntou ele a Gonçalo uma noite. Não, campeão. São tuas amigas. Boas amigas. Mas estão aqui o tempo todo, como irmãs. Gonçalo não tinha uma boa resposta para isso. Numa noite, 6 semanas após o ataque, a Mariana convidou Gonçalo e Diogo para jantar no seu novo apartamento. Tinha cozinhado, ou tentado cozinhar, esparguete. Estava ligeiramente queimado, mas ninguém se queixou. Depois do jantar, as crianças amontoaram-se no sofá para ver um filme. Mariana e Gonçalo arrumaram a cozinha juntos. Tenho andado a pensar, disse Mariana, a secar um prato, sobre o que acontece a seguir. As gêmeas precisam de estabilidade. Precisam de saber como vai ser a vida delas daqui para a frente. E, neste momento, uma grande parte da vida delas és tu e o Diogo. Elas são sempre bem-vindas na minha casa. Sabes disso? Eu sei. Mas, Gonçalo, já passaram 6 semanas. Tiveste 3 crianças no teu apartamento minúsculo durante 6 semanas. Tens andado a levá-las à escola e à terapia e a coordenar comigo e a trabalhar a tempo inteiro. Isso não é sustentável a longo prazo. Não me importo.
Eu sei que não. Esse é o problema. Mariana virou-se para ele. Estás tão ocupado a cuidar de toda a gente que não estás a cuidar de ti. Quando foi a última vez que dormiste uma noite inteira? Quando foi a última vez que fizeste algo só para ti? Gonçalo não se conseguia lembrar. Aqui está o que proponho, disse Mariana. Vamos definir um verdadeiro horário de custódia. Não apenas tu a ajudar quando é preciso, mas um plano real. Talvez as meninas fiquem contigo 2 noites por semana e comigo o resto. Coordenamos horários, dividimos responsabilidades, trabalhamos juntos como CO-parentes. CO-parentes, repetiu Gonçalo. Elas adoram-te, Gonçalo. Confiam em ti. O Diogo adora-as. Tornaram-se uma unidade. Vamos parar de fingir que isto é temporário e descobrir como fazer com que funcione a longo prazo. Mariana, não te posso pedir para. Não estás a pedir. Eu estou a oferecer. Nós estamos a oferecer. Sejamos honestos sobre o que está a acontecer aqui. Gonçalo olhou para a sala de estar, onde 3 crianças estavam sentadas juntas. Diogo entre as gêmeas, todos a rir de algo no ecrã. Pareciam irmãos. Parecia uma família. Ok, disse Gonçalo. Vamos resolver isso. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha da Mariana e fizeram um plano. Terças e quintas, as meninas ficariam em casa do Gonçalo. Fins de semana alternados. As idas à escola seriam divididas. Feriados seriam discutidos e partilhados. Era pragmático e organizado como um acordo de negócios, mas era também algo mais. Sabes o que é uma loucura? Disse Mariana enquanto trabalhavam na logística. Ainda nunca tivemos aquele encontro. Gonçalo levantou os olhos do calendário em que estavam a escrever. O quê? O nosso encontro. Aquele que foi interrompido pelo meu ex-marido a tentar matar-me. Nós nunca fomos a um encontro a sério. Gonçalo riu. Acho que saltámos alguns passos na progressão normal de um relacionamento. Mais do que alguns. Mariana sorriu. Gostarias, um dia, de ir a um encontro a sério onde ninguém é atacado e não há crianças envolvidas? Gonçalo sentiu o seu coração fazer algo complicado no peito. Sim, gostava. Ótimo, porque devo-te um jantar num bom restaurante, onde eu realmente apareça a horas. 3 meses após o ataque, começou o julgamento de Paulo Santos. Durou 2 semanas. As provas eram esmagadoras. Relatórios forenses, testemunhos, as declarações das gêmeas, imagens de segurança da câmara de um vizinho que apanhou Paulo e os seus cúmplices a entrar na casa da Mariana. Gonçalo sentou-se com a Mariana todos os dias do julgamento. As gêmeas não compareceram. O seu testemunho gravado foi reproduzido, poupando-as de terem de enfrentar o pai em tribunal. Paulo não mostrou remorsos. Insistiu que a Mariana o tinha provocado, que lhe tinha roubado o dinheiro, que tudo era culpa dela. A sua defesa foi fraca e desesperada. O júri deliberou durante 3 horas. Culpado de todas as acusações. A sentença chegou 2 semanas depois. 28 anos a prisão perpétua. Paulo seria elegível para liberdade condicional aos 70 anos. Os seus 2 cúmplices apanharam 15 anos cada. Enquanto Paulo era levado algemado, Mariana sussurrou, acabou. Acabou mesmo. Gonçalo pegou na mão dela. Sim, acabou. 4 meses após o ataque, numa noite fria de sábado no final de setembro, Gonçalo foi buscar a Mariana para o seu primeiro encontro a sério. Sem crianças, sem hospitais, sem polícia ou advogados ou julgamentos, apenas um jantar num bom restaurante. Mariana usava um vestido azul e parecia nervosa. Gonçalo usava a mesma camisa que usara na noite em que se deviam ter encontrado pela primeira vez. Ela reparou imediatamente. Guardaste essa camisa. Pareceu-me de sorte. Apesar de tudo, trouxe-te para a minha vida. Foram na tasca da esquina, a mesma onde tudo começou. Sentaram-se à mesma mesa onde Gonçalo tinha esperado sozinho, onde as gêmeas o tinham encontrado. Isto é surreal, disse Mariana, olhando em volta. Estar aqui. Finalmente. Mais vale tarde do que nunca. Pediram um bom vinho tinto e bacalhau à Brás. Falaram de tudo, das suas infâncias, dos seus sonhos, dos seus medos, das suas esperanças para o futuro. Falaram da Inês, a falecida mulher de Gonçalo, e Mariana não se encolheu nem ficou com ciúmes. Ouviu com interesse genuíno. Falaram do trauma do ataque, e Gonçalo não tentou minimizá-lo ou consertá-lo. Apenas ouviu. Estou com medo, admitiu Mariana durante a sobremesa. Tenho medo que o que temos tenha sido construído sobre uma crise.
Que quando a vida voltar ao normal, percebamos que na verdade não combinamos. A vida vai ter sempre crises, disse Gonçalo. Crises diferentes. Talvez mais pequenas, mas sempre alguma coisa. A questão não é se combinamos em circunstâncias perfeitas. A questão é se combinamos nas reais. E combinamos. Gonçalo pensou nos últimos 4 meses, nas vigílias no hospital, nas conversas tarde da noite, no horário de custódia partilhada, na forma como os seus filhos se tinham ligado, na forma como Mariana o fazia rir mesmo nos dias difíceis. Na forma como ela olhava para ele como se ele fosse alguém que valesse a pena conhecer. Sim, disse ele, acho que sim. Mariana sorriu. Também acho que sim. Deram as mãos por cima da mesa. À sua volta, o restaurante fervilhava com outros clientes, outras conversas, outras vidas. Mas no seu canto, no seu momento, eram apenas eles. Sabes, a melhor parte disto tudo, disse Mariana. O quê? Quando as meninas forem mais velhas, quando perguntarem como nos conhecemos, podemos contar-lhes a verdade. Que a coragem delas salvou a minha vida, que te encontraram quando eu mais precisei. Que elas foram as heroínas desta história. Provavelmente vão ficar envergonhadas, disse Gonçalo. Os adolescentes odeiam ser chamados de heróis pelos pais. Os pais delas, repetiu Mariana suavemente. Gonçalo percebeu o que tinha dito. Não o retirou. Não faz mal. Pensar nisso dessa forma. Mais do que bem. 6 meses após o ataque, a Mariana vendeu a sua antiga casa. Não suportava viver lá novamente. Não podia deixar as suas filhas crescerem num lugar marcado pela violência. Comprou uma casa nova, maior, num bairro a 15 minutos do apartamento do Gonçalo. Tem 4 quartos, disse ela a Gonçalo com entusiasmo. Um para mim, um para cada uma das gêmeas, e um quarto de hóspedes para quando o Diogo ficar cá, o que espero que seja muitas vezes. O contrato de arrendamento de Gonçalo terminava em 2 meses. Ele já andava a pensar em mudar-se de qualquer maneira, em arranjar algo maior agora que a sua vida se tinha expandido para incluir mais 3 pessoas. E se, disse ele com cuidado. E se arranjássemos apenas uma casa juntos? Mariana parou de desempacotar caixas. Juntos. As crianças já vivem como irmãos. Já estamos a coordenar tudo como parceiros. Passamos quase todas as noites juntos de qualquer maneira. E se tornássemos isso oficial? Gonçalo Matos, estás a pedir-me para ir viver contigo. Estou a sugerir que vamos viver juntos. Parceiros iguais, casa partilhada, CO parentes a sério. Mariana pousou a caixa que estava a segurar. Caminhou até Gonçalo e beijou-o. Foi o primeiro beijo deles. De alguma forma, em 6 meses a construir uma relação, nunca tinham chegado lá. Tinha havido mãos dadas e beijos na testa e toques gentis, mas não isto. Foi gentil e seguro e pareceu um regresso a casa. Sim, disse Mariana quando se afastaram. Vamos encontrar a nossa casa. Vamos fazer isto a sério. 8 meses após o ataque, Gonçalo e Mariana compraram uma casa juntos. Uma quinta. 5 quartos, um quintal grande, um bom agrupamento escolar, espaço suficiente para todos. Diogo finalmente teve o seu próprio quarto. As gêmeas tiveram cada uma o seu próprio quarto, decorado exatamente como queriam. Gonçalo e Mariana ficaram com o quarto principal. Beatriz ajudou-os a mudar, abanando a cabeça espantada. Sabes, quando arranjei aquele encontro às cegas, nunca imaginei isto. O que imaginaste? Perguntou Mariana. Talvez se dessem bem. Talvez namorassem por alguns meses. Talvez resultasse a longo prazo. Mas isto, Beatriz gesticulou para o caos de caixas e crianças e a fusão de 2 famílias, isto é outra coisa completamente diferente. É confuso, admitiu Gonçalo. É perfeito, corrigiu Beatriz. Na primeira noite na casa nova, a quinta do Gonçalo e da Mariana, pediram pizza e comeram no chão porque a mesa da sala de jantar ainda não tinha sido entregue. Diogo, Clara e Sofia correram pelas salas vazias, as suas vozes a ecoar, as suas gargalhadas a encher o espaço. Eles estão felizes, disse Mariana, encostando-se a Gonçalo. Sim, estão. Continua à espera que algo corra mal, que aconteça alguma coisa. As coisas vão correr mal. É a vida. Mas vamos lidar com isso juntos. Mariana beijou-o. Juntos. Gosto do som disso. 1 ano após o ataque, numa noite quente de maio, Gonçalo pediu Mariana em casamento. Nada de extravagante, apenas os dois e as crianças no quintal. Ele tinha estado a ensinar o Diogo a andar de bicicleta, as gêmeas a apanhar flores,
e a Mariana a observar da varanda com um café. Gonçalo aproximou-se dela, tirou um anel do bolso e disse: comprei isto há 3 meses. Tenho andado com ele, à espera do momento perfeito. Mas percebi que não existe um momento perfeito. Existem apenas momentos reais. Momentos como este, em que estamos todos juntos e felizes e em casa. Então, Mariana Gomes, queres casar comigo? Deixas-me passar o resto da minha vida a aparecer para ti e para aquelas meninas incríveis. Mariana começou a chorar. Sim, sim, claro que sim. As crianças aplaudiram. Diogo gritou: isso significa que a Clara e a Sofia são minhas irmãs agora. Se quiseres que sejam, disse Gonçalo. Quero que sejam, disse Diogo seriamente. Casaram-se 3 meses depois no seu quintal. Cerimónia pequena, apenas família e amigos próximos. Clara e Sofia foram as meninas das flores da Mariana. Diogo foi o padrinho de Gonçalo, levando o trabalho muito a sério, apesar de ter apenas 6 anos. Quando o conservador perguntou se alguém se opunha, Diogo gritou: eu oponho-me a esperar mais. Quero bolo. Todos riram, incluindo o conservador, que apressou o resto da cerimónia. 2 anos após o ataque, a vida tinha-se estabelecido em algo lindamente vulgar. Gonçalo ainda trabalhava como fisioterapeuta. Mariana ainda geria a sua empresa, que tinha duplicado de tamanho. As crianças prosperavam na escola. Tinham jantares de família todas as noites, noites de cinema em família todas as sextas-feiras, caos familiar todos os dias. Clara e Sofia ainda iam à terapia, processando um trauma que provavelmente faria sempre parte delas. Mas estavam felizes. Riam facilmente. Sentiam-se seguras. Diogo começou a chamar mãe à Mariana sem que ninguém o incentivasse. Ela chorou da primeira vez, abraçando-o com força, dizendo-lhe que estava honrada. Numa noite, Sofia perguntou a Gonçalo: alguma vez pensas naquela noite? A noite em que te encontramos na tasca. Às vezes, admitiu Gonçalo. Porquê? Penso muito nisso. Penso no medo que tinha, mas também penso em como te encontramos. Como se a mãe soubesse de alguma forma que nos ias ajudar, mesmo sem nunca te ter conhecido. Como se estivesse destinado a acontecer. Talvez estivesse, disse Gonçalo. Acreditas no destino? Perguntou Clara. Gonçalo pensou sobre isso, sobre o encontro às cegas que nunca aconteceu. Sobre 2 meninas aterrorizadas a correrem para um restaurante, sobre uma mulher quase a morrer, mas a sobreviver. Sobre uma família a ser construída a partir da tragédia. Acredito em aparecer, disse ele finalmente. Acredito que quando as pessoas precisam de ajuda, quando pedem, quando confiam o seu medo e a sua dor, tu apareces. E às vezes, quando apareces para outras pessoas, acabas por encontrar exatamente o que precisavas também. Nós precisávamos de ti, disse Sofia simplesmente. Eu também precisava de vocês, disse Gonçalo. De todos vocês. Mariana entrou na sala então, vinda de deitar o Diogo. Sentou-se ao lado de Gonçalo no sofá, às gêmeas do outro lado. Os 4 espremeram-se. Uma unidade familiar que não devia funcionar, mas que de alguma forma funcionava. O que vamos ver esta noite? Perguntou Mariana. Algo feliz, disse Clara. Com um final feliz. Gonçalo pôs um filme, passou o braço à volta de Mariana, sentiu as gêmeas a encostarem-se a ele. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da Beatriz. Lembraste daquele encontro às cegas que te arranjei? De nada. Ele sorriu e respondeu. Melhor encontro às cegas a que nunca fui. Porque essa era a verdade. Ele nunca tinha chegado a esse encontro. Mariana nunca tinha aparecido. Em vez disso, 2 meninas corajosas tinham mudado tudo. Tinham entrado na sua vida no seu momento mais vulgar e transformado-no em algo extraordinário. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando os planos falham, quando os encontros são interrompidos, quando a tragédia ataca e força estranhos a tornarem-se família. Gonçalo Matos tinha ido a um restaurante à espera de um jantar e de uma conversa embaraçosa. Em vez disso, encontrou um propósito, uma família, uma segunda oportunidade no amor, 3 crianças que precisavam dele, uma mulher que o compreendia. Encontrou um lar da forma mais inesperada. E enquanto o filme passava e a família se acomodava, Gonçalo pensou em como quase cancelou aquele encontro às cegas, em como esteve perto de dizer não ao ranginho da Beatriz. Quão diferente seria a sua vida se tivesse ficado em casa naquela noite. Mas ele não ficou em casa. Ele apareceu. E quando 2 meninas aterrorizadas o encontraram e disseram, eles bateram na nossa mãe. Ela está a morrer, ele apareceu novamente. Era isso que importava.
Não os planos que falharam. Não os momentos perfeitos que nunca chegaram. Mas os momentos reais, os momentos difíceis, os momentos em que aparecer fez toda a diferença. Gonçalo beijou a testa de Mariana. Ela sorriu sem desviar o olhar do filme. As gêmeas riram de algo no ecrã. A voz do Diogo chamou do seu quarto, a pedir água. Eu vou, disse Gonçalo, levantando-se. Eu vou contigo, disse Mariana. Caminharam juntos em direção ao quarto do Diogo, deixando as gêmeas no sofá. No corredor, Mariana pegou na mão de Gonçalo. Feliz? Perguntou ela. Gonçalo pensou em tudo o que tinham passado. O trauma, o medo, a reconstrução lenta, a escolha de confiar em um no outro quando a confiança parecia impossível. A escolha de construir uma família a partir de pedaços partidos. Sim, disse ele, estou feliz. E estava. Não porque a vida fosse perfeita. Não porque o passado não doesse. Não porque não houvesse ainda dias difíceis e memórias dolorosas, mas porque numa noite, há 2 anos, quando 2 meninas precisavam de um herói, ele esteve lá. E essa única escolha tinha levado a tudo o resto. A esta família, a esta casa, a este amor. Às vezes, os encontros às cegas a que nunca chegamos acabam por ser os compromissos mais importantes das nossas vidas. Num mundo que parece nunca parar de se mover, acabamos de partilhar um momento de silêncio juntos. Deixámos o ruído desvanecer e entramos noutro mundo. Obrigado por criar espaço para isso. Esta história trouxe-lhe um momento de paz, um momento de reflexão. Adoraria saber como ela se instalou no seu coração. Também me alegraria o dia ver um olá do seu canto do mundo nos comentários abaixo. Este canal pretende ser um refúgio, um lugar tranquilo onde podemos lembrar o poder de uma história que se desenrola ao seu próprio ritmo. Se alguma vez precisar de um lugar como este para voltar, convido-o a subscrever e a juntar-se à nossa comunidade silenciosa. Haverá sempre uma história à sua espera aqui. Obrigado por contribuir para a paz deste espaço apenas por ouvir. A sua presença é o que o torna real. Até nos encontrarmos novamente, que encontre paz nos seus momentos e uma história no seu.